Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como montar acordes e fazer acompanhamento no violino. Bom, sobre esse assunto é muito interessante a gente começar entendendo um pouco da mentalidade da galera dos instrumentos solistas, porque violino, por si só, é um instrumento que praticamente estuda para ser solista, assim como outros. A gente tem saxofone, trompete e outros instrumentos que sempre trabalham com linhas melódicas, linhas de solo, né? Não são instrumentos que comumente a gente vê fazendo acordes, por exemplo, né? Então, o violinista, quando ele começa a estudar, ele começa pensando em ser o solista, em estar em evidência. Ele não estuda muito, isso normalmente, tá? Não estuda muito a questão do acompanhamento. O problema é que essa mentalidade, quando você vai tocar com uma banda, por exemplo, quando você está tocando com orquestra, que você tem que ler o que está escrito, é mais simples de pensar e de entender. Mesmo assim, a gente às vezes ainda erra na dose da dinâmica. Você tem um solista e mesmo você estando no naipe de orquestra, acaba tocando tão forte que você encobre o solista, né? Isso porque a gente está acostumado a trabalhar como se a gente fosse o solista. Agora, quando você toca com banda, tem um problema maior ainda. É que geralmente existe uma voz, geralmente existe um outro instrumento solando e a maior parte do tempo você vai fazer acompanhamento. Ou seja, a maior parte do tempo você não está em evidência. Vão existir nas músicas com banda espaços para solo, coisas combinadas previamente, mas no geral, a maior parte do tempo você não vai poder ficar fazendo notas aleatórias, né? Você vai ter que se comportar direitinho, porque senão a música vai ficar extremamente poluída. Então, é necessário que o violinista aprenda a acompanhar e para isso precisa aprender a montar acordes, precisa saber como fazer para que o seu violino seja um instrumento de acompanhamento. É interessante a gente pensar, por exemplo, que acordes são possíveis de fazer no violino de todos os tipos. Você pode fazer acordes com cordas duplas, com cordas triplas, usando as 4 cordas. E isso é tão possível que existe um instrumento chamado bandolim que tem as mesmas cordas que o violino e ele trabalha como se fosse um cavaco, um cavaquinho, que você toca as 4 cordas ao mesmo tempo. Isso mostra que no violino também dá para fazer acordes. Se eles têm as mesmas cordas, o mesmo dedilhado do braço, e um faz acorde e o outro não, você pode fazer o que o acorde aqui, o que o bandolim faz, você pode fazer no violino também e vice-versa, né? Dito isso, eu quero mostrar para vocês como seria uma música acompanhada pelo violino e não solada pelo violino. Eu vou pegar uma música que é muito conhecida, todo mundo sabe que música é, e vou trabalhar o acompanhamento, ao invés de trabalhar o solo. O solo todo mundo já conhece, tá? Eu vou pegar a música Over the Rainbow, naquela versão em reggae que aquele rapaz havaiano fazia no ukulele, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a formação dos acordes da música, tá? Quais são os acordes da música? Eu vou colocar aqui para você quais são os acordes da música. O primeiro acorde da introdução é o acorde de Dó maior, tá? E a gente já entende um pouco, quem já entende um pouco de harmonia, de estrutura de acordes, sabe que esse acorde de Dó maior tem no mínimo 3 notas, que são as notas Dó, Mi e Sol, né? Se eu montar o Dó, Mi e Sol em qualquer combinação, eu posso, por exemplo, estar tocando aqui, vou usar as 2 cordas do meio, tá? A corda Ré e a corda Lá. Então eu posso fazer o Dó aqui, ó, na corda Lá e o Mi aqui na corda Ré, por exemplo. E eu estou montando 2 das 3 notas da tríade de Dó, né? Eu posso colocar um Sol aqui também, ó, e o Dó aqui. Quer dizer, eu posso usar qualquer combinação que eu quiser dentro das tríades, né? Ou seja, usando Dó, Mi e Sol, eu posso montar qualquer combinação dessas que funciona, né? Eu vou usar essa aqui, o Mi e o Dó. O segundo acorde é o acorde de Mi menor, tá? E o que é o acorde de Mi menor? Ele tem as notas Mi, Sol e Si, tá? Ó. Né? E eu vou usar essas duas aqui, eu vou usar o Mi e o Si, usando o mesmo dedo aqui, ó. O próximo acorde é o acorde de Fá,
que tem as notas Fá, Lá e Dó. Né? Fá, Lá e Dó. Eu vou usar Fá e Lá. Tá? Vou usar o Fá, segundo dedo, e o Lá, corda solta. Depois, volta pro acorde de Dó. Né? Tô seguindo a harmonia, depois eu vou repassar para você. O próximo acorde é o acorde Fá de novo. Depois a gente tem um Mi maior aqui, tá? Não é mais o Mi menor. Antes, primeiro Mi foi menor, esse agora é Mi maior. O acorde, qual que é a diferença do Mi maior para o Mi menor? É a terça, né? Que ao invés de ser Mi, Sol e Si, ele vai ser Mi, Sol sustenido e Si. Né? E eu vou usar exatamente essas duas últimas. Vou usar o Sol sustenido e o Si. Tá? Depois a gente tem o acorde de Lá menor. E o que é o acorde de Lá menor? São as notas Lá, Dó e Mi. Né? Nós estamos falando de tríade por enquanto. Tá? Porque não é uma harmonia muito difícil, então a gente não precisa falar de tétrade. Vamos falar de tríade. Lá menor, então a gente tem Lá, Dó e Mi. Né? Eu tenho Mi aqui e eu tenho Lá aqui. Eu tenho Lá, Dó e Mi. Né? Esse é o acorde e eu vou usar o Mi e o Lá aqui. E depois, por último, a gente tem o Fá de novo. Então, essa é aquela introdução que ele canta... canta assim, ó. Olha que interessante, só fazendo duas notas, hein? Errei. É Lá menor agora. Aí começa. Somewhere over the rainbow. Né? Todo mundo conhece essa música, tá? O que eu fiz aqui? Bom, vamos entender a harmonia. A harmonia tem Dó, Mi menor, Fá, repete o Dó, repete o Fá, depois Mi maior, Lá menor e Fá. Essa é a harmonia da introdução. O que eu fiz? Eu peguei as tríades e montei as tríades de forma que ela soa igual um acorde, né? Então eu peguei das 3 notas, eu escolhi 2 e montei aqui nas 2 cordas do meio. Então a nota Dó, que tem Dó, Mi e Sol, eu peguei o Mi aqui e o Dó aqui. Eu poderia ter colocado o Sol aqui, por exemplo, né, na corda Ré e o Dó aqui na corda Lá. Também teria funcionado. Eu posso fazer, ao invés de fazer nas 2 cordas do meio, eu posso muito bem fazer aqui nas 2 de cima, né, nas 2 mais graves. E aqui, por último, eu posso fazer aqui também. Né? Eu posso fazer aqui o Dó e o Mi, ó. Né? Enfim, a combinação é o menos difícil, assim. Eu acho que não é muito difícil. Qual que é o difícil? É você entender a hora da troca do acorde e lembrar dessa montagem, ter fluência no raciocínio. Porque é isso que é o mais importante. O mais importante é você entender, olhar para o acorde e entender quais são as notas que você pode fazer naquele acorde. Tá? Eu vou colocar a trilha para tocar aqui e vou tocar junto com esses acordes montados, tá? Eu nem falei do ritmo muito, né?
porque no caso cada música vai ter o seu próprio ritmo, mas eu estou tentando focar nos acordes. E no que diz respeito aos acordes, é simples assim, fazer a montagem desses acordes para você conseguir acompanhar as músicas. Isso você pode fazer com qualquer ritmo. Eu fiz com essa música, porque essa música é uma música muito conhecida e a gente acaba tendo mais facilidade de associar. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse exemplo para você como dica de estudo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo original do cara cantando, tá? Para você acompanhar, usá-lo como exemplo para acompanhar. Eu vou deixar o link dessa backing track que eu usei aqui e eu vou deixar o link da cifra para você montar os acordes e acompanhar a cifra. Então o que você vai fazer? Você vai primeiro abrir a cifra, montar os acordes e descobrir como você vai fazer. Pelo menos usando duas cordas. Você pode usar uma? Pode, mas qual que seria a graça, né? Usa duas cordas. Pode ser as duas do meio, pode ser as duas primeiras, né? Pode ser as duas mais agudas, duas mais graves, enfim, você pode escolher do jeito que você quiser. E se você tiver no level hard, você pode usar as quatro, né? Você pode usar todas. Enfim, o que você precisa prestar atenção é na combinação dessas cordas, tá? Então, abra a cifra, dá uma olhada nos acordes, anota, monta. Olha o que eu fiz aqui. Anota os acordes, monta os acordes para você ter certeza de quais são as notas que você pode usar naquele acorde. Depois que você tiver com isso firme na sua cabeça, coloca a música original e tenta tocar junto, tá? Olhando a cifra e tenta tocar junto para você ver se você consegue acompanhar a batida do ukulele e as harmonias, tá? Esse é um excelente exercício, que é um exercício que você pode fazer com qualquer música, qualquer ritmo, né? E que vai ser muito útil para você quando você estiver tocando com uma banda, por exemplo, e não for a sua hora de solo, você precisar acompanhar. O que você faz? Você acompanha, porque agora você sabe como usar os acordes junto com a sua banda fazendo o acompanhamento.